O festival de sucos no Zuzanete tinha tudo para ser a consagração definitiva daquele estabelecimento popular, mas o ambiente festivo estava prestes a se transformar em um verdadeiro cenário de horror, humilhação pública e pura destruição. Nos bastidores dessa pretensa celebração, o ódio e a inveja de Zilá operavam na escuridão, movendo os fios de uma armadilha cruel e covarde que visava aniquilar de uma vez por todas a reputação de Janete Zuzu. O plano era perverso em sua essência e não dava margem para falhas. Desenhado milimetricamente para manchar com a lama do escândalo o suor e o trabalho de mulheres honestas que tentavam apenas sobreviver em meio ao turbilhão de chantagens que já cercava suas vidas. A tensão que pairava no ar era quase palpável, uma eletricidade pesada que precedia a tempestade iminente. Enquanto cada personagem se posicionava no tabuleiro de interesses e sentimentos profundos que moviam aquela pacata localidade em direção ao precipício, a atmosfera começou a se desenhar com contornos de esperança quando Agrado Garcia, a legítima Diana, tomou a firme decisão de retomar sua parceria musical ao lado de sua fiel e inseparável melhor amiga, Eduarda, contando com o apoio incondicional e técnico do produtor musical Leandro. Havia um brilho renovado nos olhos de Agrado, um desejo ardente de reconquistar o espaço que lhe fora roubado pela farsa nojenta de Nayane, e a presença de Leandro trazia a segurança que ela tanto necessitava para erguer a cabeça novamente. O produtor olhava para Agrado com uma admiração profunda, um sentimento que misturava a paixão reprimida com o respeito profissional. Sabendo que aquela voz potente merecia o topo do sucesso nacional e não o silêncio imposto pela opressão das chantagens de Zilá, Eduarda exalava pura energia, arrumando os equipamentos com as mãos trêmulas de empolgação, ciente de que a união da dupla era a única força capaz de fazer frente aos poderosos que tentavam esmagá-las a qualquer custo. Enquanto a movimentação no salão principal do Zuzanete crescia com a chegada dos primeiros clientes e curiosos, nos cantos mais sombrios da propriedade a traição já criava suas raízes podres, personificada na figura esguia e sorrateira de Osmar. Cumprindo ordens expressas e impiedosas de Zilá, o homem se esgueirava pelas sombras da cozinha, com o coração batendo descompassado pelo medo de ser pego. Mas movido pela ganância e pela submissão cega às ordens da matriarca do mal, seus olhos injetados de desespero vasculhavam cada canto do ambiente doméstico, localizando as jarras preparadas com tanto carinho por Janete Zuzu, enquanto o suor frio escorria por sua testa, evidenciando o nervosismo de quem sabe que está prestes a cometer uma atrocidade irreparável. Ele sabia perfeitamente que o sucesso daquele festival representava a liberdade financeira de Janete, algo que Zilá jamais permitiria, pois precisava manter a mãe da mocinha sob seus pés, sufocada pelo segredo terrível que envolvia a morte misteriosa de Jean Carlos no passado. A chegada imponente de Thalita ao bar de Zuzu e Janete trouxe uma camada extra de agitação ao local, atraindo os olhares de todos os presentes com sua postura confiante e sua energia contagiante que parecia ignorar o perigo invisível rondando o recinto. Thalita cruzou o salão com passos firmes, cumprimentando os conhecidos com sorrisos largos e uma disposição invejável, sem imaginar que estava entrando direto em um campo minado projetado para destruir a paz de todos os que ali pisassem. Naquele exato momento de distração coletiva, aproveitando os aplausos e os cumprimentos que enchiam o ambiente, Osmar agiu com rapidez cirúrgica dentro da cozinha escura, retirando do bolso um frasco contendo a substância sabotadora que mudaria o rumo daquela noite. Com as mãos trêmulas e os dentes trincados de pura tensão, ele despejou o conteúdo tóxico em apenas um tipo específico de suco feito com tanto esmero por Janete Zuzu, garantindo que o veneno da desonra estivesse concentrado e pronto para causar o maior estrago possível. Do lado de fora, observando discretamente o andamento do plano através de uma fresta estratégica, Zilá e Roney começavam a demonstrar sinais nítidos de irritação profunda e impaciência desmedida, com os nervos à flor da pele diante da demora para o início do caos. Zilá mordia os lábios com força, seus olhos semicerrados transbordando uma maldade gélida e calculista, enquanto cobrava de Roney uma postura mais agressiva, bufando de ódio ao perceber que as coisas não estavam acontecendo na velocidade que sua mente doentia exigia. Roney, por sua vez, tentava acalmar os ânimos da cúmplice, mas a energia negativa entre os dois era tão densa que ameaçava explodir a qualquer momento, revelando o nível de podridão e urgência que os movia para ver o sofrimento alheio se materializar diante de seus olhos famintos por poder. Não demorou muito para que as primeiras jarras do suco sabotado fossem servidas ao público inocente que lotava o Zuzanete.
desencadeando uma sequência de reações bizarras e assustadoras que rapidamente transformaram a alegria do festival em um pesadelo grotesco. O líquido adulterado começou a fazer efeito quase que instantaneamente no organismo das primeiras vítimas, que passaram a apresentar sintomas perturbadores, alternando entre tonturas severas, suores frios repentinos e comportamentos completamente fora do padrão normal de sanidade. O pânico sutil começou a se espalhar pelas mesas, com pessoas segurando as cabeças com as mãos trêmulas, expressando dores agudas e náuseas severas. Enquanto o salão antes festivo começava a ecoar murmúrios de mal-estar generalizado e olhares de profunda desconfiança. Zeca, que observava a cena de um canto estratégico com seus olhos atentos e aguçados, percebeu imediatamente que havia algo de muito errado e profundamente sinistro acontecendo no comportamento de todos os presentes, franzindo o senho em sinal de alerta máximo. Seu coração acelerou ao notar a palidez repentina no rosto das pessoas e o caminhar trôpego daqueles que haviam consumido a bebida, gerando uma estranheza incômoda que o fez dar alguns passos à frente para intervir ou tentar compreender o mistério. No entanto, antes que ele pudesse verbalizar suas suspeitas e interromper o consumo do líquido contaminado, Thalita se aproximou rapidamente com um sorriso forçado nos lábios, segurando-o firmemente pelo braço e garantindo com veemência absoluta que tudo aquilo era apenas parte do sucesso avassalador do evento, tentando abafar o foco de incêndio antes que a verdade viesse à tona. No meio de toda a confusão que começava a tomar conta do salão principal, um momento de intensa pureza e redenção emocional acontecia nos bastidores, longe dos olhos maldosos dos sabotadores que orquestravam a ruína da família. Alaurzinho e Janete, movidos por uma atração antiga e pelo cansaço de carregar tantos fardos pesados impostos pela vida, finalmente se entregaram ao sentimento que os unia e ficaram juntos de forma definitiva e apaixonada. Aquele abraço apertado e o toque sincero representavam um oásis de afeto no meio de um deserto de traições, com Janete permitindo-se chorar nos braços de Alaurzinho, sentindo-se protegida pela primeira vez em anos de perseguição implacável da mente doentia de Zilá. Ele, por sua vez, prometeu com os olhos marejados que não permitiria mais que ninguém pisasse na dignidade daquela mulher sofrida, selando um pacto de amor e cumplicidade que acendia uma fagulha de esperança em meio às cinzas do escândalo iminente. Ao mesmo tempo, em outro ponto do recinto, o clímax emocional da noite atingia seu ápice definitivo quando Agrado Garcia, com o peito explodindo de angústia e a alma transbordando a verdade que permaneceu sufocada por tanto tempo, encontrou João Raul, cara a cara com o homem que sempre foi o grande e único amor de sua vida. A verdadeira Diana não conseguiu mais segurar o nó que apertava sua garganta diante da farsa montada por Nayane. Com os olhos fixos nos dele, marejados de lágrimas legítimas que lavavam sua alma sofrida, Agrado declarou seu amor por João Raul de forma visceral, intensa e desesperada, rasgando o próprio peito para mostrar que a essência da menina de sua infância nunca havia morrido, apesar de todas as mentiras e chantagens sórdidas que tentaram apagá-la do mapa. Diante de um João Raul perplexo e visivelmente abalado pelo peso daquelas palavras sinceras que ecoavam como um trovão em sua mente enganada, o destino de todos ali pendia por um fio de cabelo prestes a se romper.